Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 11 de dezembro de 2016. Bom, eu aceitei um desafio de desenvolver, porque eu criei no vídeo anterior propostas administrativos, modelos de governo, modelos administrativos, algo que pudesse ser desenvolvido por qualquer político em qualquer situação. E aí eu disse que se eu tivesse que fazer alguma campanha nas redes sociais, hoje, uma campanha que fosse, que seria essa campanha. Abrir para que outras pessoas fizessem. Mas pelo visto, a solicitação aconteceu para que eu mesmo fizesse isso. E como eu não sou de fugir da raia, né? Não sou de fugir aos meus compromissos, às minhas ideias, aquilo que eu acredito. E na verdade eu já venho propagando essas ideias separadamente, tanto que eu tenho já artigos a respeito disso no meu blog, tenho comunidades desses assuntos nas redes sociais, tenho vídeos que eu faço regularmente a respeito disso tudo. Então aconteceu de uma forma natural, né? Para mim não foi uma grande novidade a respeito disso. É coerência minha eu ter a obrigação de fazer então um lançamento oficial aqui com vocês, a campanha nacional da Confederação dos Estados Brasileiros, os Estados Unidos do Brasil. Então nós estamos lançando aqui os Estados Unidos do Brasil, projeto de Estados Unidos. Não, eu não estou criando um golpe de Estado, deixando bem claro isso. É uma proposta para retomar os Estados Unidos do Brasil. Em vez de fazer separatismo, como eu tenho já um trabalho, o meu TCC foi sobre as emancipações na década de 90 do estado do Rio Grande do Sul, a proposta aqui é fazer emancipação dos estados, em vez de fazer emancipação municipal. Só que essa emancipação estatal, ela qualificada, transformar os estados de forma que eles tenham mais autonomia, mais independência, e os impostos sejam um imposto do estado e um imposto municipal para a manutenção de um estado mínimo federal. Seria mais ou menos transformar o Brasil, fazer uma federação de estados, os estados serem pequenas nações, e a partir dessas pequenas nações independentes, né, que seriam regionalizadas, criar a confederação, né, de estados brasileiros, né, com essa independência política que eles teriam. Então eles poderiam tomar todas as suas devidas, se tu quisesse votar perante morte, votaria, se quiser votar determinadas condutas em relação à liberação de jogos, tu poderia, coisas nesse sentido. Né? A autonomia de cada estado teria liberdade para poder fazer o que achasse que deveria fazer na sua região. O povo daquele estado decidiria a respeito disso. E o que uniria todos esses estados e seria indissolúvel, né, aí sim, a questão da nação brasileira, que aí seria os Estados Unidos do Brasil. Né, através da manutenção das forças militares, que seriam a questão de segurança nacional, das fronteiras asseguradas, mantendo tudo isso, só que fazendo a confederação de estados. Isso daria força para os municípios, força para os estados, reduziria impostos e uma série de outras situações que eu vou explicar ao longo do processo. Mas basicamente é isso. E por que eu estou fazendo esse tipo de proposta? Bom, tem os grupos separatistas. Né? Os grupos separatistas cada vez crescem mais. Esses grupos separatistas têm propostas de separar, tirar os estados do Brasil. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de uma separação política, não uma separação, mas uma separação política mantendo a estrutura nacional.
né? Não uma separação total. Manter a nação brasileira, manter o conceito de Estado brasileiro. Se amanhã depois nós fizéssemos isso deste modo, e nós quiséssemos fazer, por exemplo, uma aproximação com os Estados Unidos da América do Norte, como nós estamos nesse sentido, nós poderíamos amanhã criar também uma condição para que os outros estados da América do Sul fizessem igual, tomassem a mesma situação. E nós criaríamos então os Estados Unidos da América do Sul. A América Central poderia agir da mesma maneira e poderia ser criado os Estados Unidos da América Central. E futuramente, os Estados Unidos da América, que seria congregar as 3 Américas, né? Uniria todas as 3 Américas em um grande congresso global, né? Onde faria isso de uma forma preservando os valores, as culturas, as línguas, as identidades locais. Aí seria diferente do processo de globalização. E seria também diferente do processo de pátria-mãe. Não teria nada a ver com uma coisa ou outra. Porque o que teria, na verdade, para acontecer numa situação dessa? Seria uma evolução do processo, porque respeitaria o local, respeitaria o regional e daria condições para uma evolução gradativa, lenta e gradativa, onde haveria a possibilidade de uma ação global com base no humanismo, com base em valores, em princípios, em culturas, respeitando tudo isso, né? Então, tu preserva o local, preserva o regional e conquista o internacional desta maneira, né? Preservando inclusive o nacional. Dá para preservar inclusive as regionalidades nacionais nesse sentido. Nada impede, né? Tu pode manter essas estruturas com uma moeda mais, que pode fazer uma moeda para todos eles, pode fazer uma moeda, segunda moeda que seja a moeda local. Hoje a nossa seria o real. Tudo isso pode ser feito, tudo isso pode ser construído, tá? Com base na questão dos Estados Unidos do Brasil. Não tem problema nenhum. Então tu preserva o local, preserva o regional, fortalece eles, cria uma identidade, mantém uma identidade e não perde isso ao longo da história. Não perde essa identidade, essa situação diante do global, porque é inverso. Em vez do global tomar conta do local ou do regional, é o local apresentando uma proposta para o nacional, para o regional, para o internacional. É uma inversão da pirâmide, porque o imposto vai ser imposto municipal, imposto estadual, e o Estado vai ser um Estado mínimo, um controle mínimo, simplesmente uma gestão, uma administração. O poder real vai estar na base. É diferente, é bem diferente. Vai ser só uma questão de gestão. Vai ser muito mais fácil de gestar algo assim, nesse sentido. Isso é uma proposta, não quer dizer necessariamente que vai ser aceita, mas antigamente era Estados Unidos do Brasil. Eu estou lançando isso lá no Facebook, vocês vão poder ver que já teve até Constituição a respeito com esse nome e tudo. Se vocês olharem no brasão da Prefeitura Velha de Porto Alegre, a antiga Prefeitura de Porto Alegre, tem lá um brasão dos Estados Unidos do Brasil. Se vocês olharem algumas moedas antigas brasileiras, está lá, Estados Unidos do Brasil. Isso já aconteceu antes, só que a gente tem que resgatar a história e entender o que a gente precisa para esse momento atual. Eu sou favorável, por exemplo, ao voto distrital misto, não puro, manter a lista aberta, né? Alguns outros princípios eu vou falando ao longo do processo, mas eu falei, por exemplo, agora só nesse primeiro momento da questão dos separatistas. Ainda tem os intervencionistas. Pois bem, os intervencionistas querem questões pelo mérito, pela ordem, né, a preservação, dos valores, dos princípios. Tudo isso vai ser assegurado a partir do momento que tu tenhas uma identidade que fortaleça a questão do local e do regional
tu vai dar condições a trabalhar isso sem a grande interferência de um Estado-nação. O Estado-nação não vai dizer para ti como tu deve agir. O Estado regional é muito mais fácil de ser trabalhado. Então, se você realmente quer fazer grandes mudanças, um Estado mínimo, enxuto, tu consegue fazer a preservação daquilo que é mais importante, porque tu vai ter uma conquista local, uma conquista regional, e aí as disputas de busca de interesses são muito mais fáceis. Quando tu tem uma dominação exclusiva em grande escala, em nível nacional, tu não tem controle sobre a situação. Agora, quando é uma questão regional local, tu pode ir lá. Tu sabe que é um endereço do negócio, tu tem condições de se deslocar, é mais fácil para ti se locomover, e tu sabe quem é o teu líder, tu sabe quem é o teu representante, tu tem contato com ele, ainda mais se for voto distrital misto, né? Porque aí tu tem representantes regionais, locais e regionais. Então dá para fazer, neste modelo, dá para fazer um controle social maior, e aí a questão de soberania sendo preservada, valores de educação, saúde, a saúde como a SUS, pode ser preservada. A questão saúde ser uma das questões de um dos ministérios a serem preservados. Eu entendo que saúde e segurança é fundamental a gente fazer isso. Educação pode se discutir de repente a questão de uma educação regionalizada, mas tu pode também fazer um projeto de educação nacional, nada impede. Prioritário, no meu entendimento, são segurança e saúde de forma nacional. Isso seria fundamental. A questão da segurança entre as forças militares, e elas com status de ministério. Então ficaria o controle da nação, né, nas mãos de militares, na minha opinião, nas mãos de oficiais militares, que ficariam responsáveis pela soberania nacional, né? Então seria uma questão de Estado, né? E ficaria na mão dos militares. Essa é a opinião que eu tenho a esse respeito. Já a questão civil, ficaria a questão da saúde, a questão civil, e a questão de manutenção da organização do Estado Nacional. Então o presidente, ele seria, se fosse um sistema parlamentarista, seria um presidente e um chefe de Estado. O presidente seria chefe de governo para a administração da estrutura nacional, do que seria preservado nacionalmente, que seria enxuta, mais leve, né, as manutenções estatais, até tornar a coisa mais leve possível, mais pequena, necessário o suficiente apenas para preservar o que é importante, né? E aí você ter, por exemplo, as questões de energia. Energia é fundamental que haja de repente hoje ainda existe uma questão energética nacional, então vamos preservar essa questão energética nacional, né? E aí é necessário sim um controle nesse sentido. E o controle, a parte dos militares, então fortalecer os militares que hoje não têm, eles são segundo escalão, transformá-los em primeiro escalão, e com isso aumentar a questão da soberania nacional dos estados, né? Fortalecer os estados nesse aspecto, né? Para que os estados possam realmente ser independentes, né? Então, preservando as questões regionais de soberania, nós teríamos com essa confederação assegurada pelos militares, que seriam fundamentais nesse sentido. Isso fortaleceria os militares. A questão da monarquia, né? Eu entendo que o referendo já foi feito, tá? E o povo já tomou decisão a respeito dessa situação. Independente se as pessoas gostam ou não desse argumento ou não, eu quero deixar claro o seguinte: nós temos já uma decisão tomada. Eu acho que não é o momento da gente retomar esse assunto neste momento. Antes de retomar a questão da monarquia, nós deveríamos levantar a questão do parlamentarismo republicano.
testar ele o mínimo possível para saber se há interesse de resgatar ou não a questão da monarquia no futuro. Pessoalmente, eu até digo assim, olha, eu teria vantagem, porque eu sou descendente, de certa forma, de nobre. O sobrenome Vinho e o sobrenome Carreta, que é da minha mãe, os dois têm ligações com nobreza. Então, para mim seria vantagem. Para pessoas como eu seria vantagem. Outras pessoas talvez não tivessem essa mesma garantia. Né? Então, eu também não tenho garantia de que eu vou resgatar esses valores, esses princípios de nobreza que eu tenho, de família. Mas poderia o Vinho é francês e italiano. Então teria três linhas de questão de nobreza. Eu teria alguma coisa a vantagem nesse aspecto, né? Então por que eu seria contrário a esse tipo de coisas, já que eu teria essas vantagens nesse aspecto, né? Se eu fizesse a questão hereditária, os resgates hereditários familiares, se eu fosse em busca desse tipo de coisa, por que eu seria contrário a esse tipo de coisa? Vocês devem lembrar o seguinte, ó, a monarquia pode ter feito muita coisa boa. Por exemplo, o SPB, Educação Moral e Cívica, Estudos dos Problemas Brasileiros, o governo anterior, o PT, o Raul Ponte, ex-deputado federal constituinte, pegou e retirou essas três disciplinas: Estudos dos Problemas Brasileiros, Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral e Cívica. Tudo isso foi retirado dos currículos escolares sob a alegação de que tinham sido criadas pelos militares. Na verdade, e foi uma proposta do petista Raul Ponte quando constituinte da Constituição Federal de 88. Só que vamos lembrar uma situação: quem criou isso de verdade foi os monarquistas, foi a monarquia. Então a monarquia fez muita coisa boa. Isso aí dava cidadania e ética para o povo brasileiro. E a inversão de valores que foi criada naquela apresentação de proposta do petista Raul Ponte foi que acabou fazendo com que trouxesse essa inversão de princípios, dizendo que aquilo era uma coisa ditatorial. Na verdade, é o contrário. Aquilo ensinava, e hoje faz falta, ao povo a ter consciência de como escolher bem um político, por exemplo. Tá? A gente viu que nos últimos anos isso fez falta na nossa sala de aula. A gente precisa discutir sim política dentro de sala de aula. A sala de aula é o local para se discutir sociedade, filosofia, sociologia, fazem falta nas escolas e está sendo retirado do currículo nesse momento. Eu condeno essa prática. Tá, que se tornou currículo opcional e tu pode fazer isso, mas são poucos aqueles que realmente vão fazer esse tipo de coisa. Vai ficar relegado a segundo plano e muita gente vai colocar isso como supérfluo, não necessário, né? De modo que, infelizmente, as pessoas não vão saber dar valor às coisas importantes da vida. Infelizmente, eu também não vou poder estar em todas as escolas brasileiras fazendo esse tipo de vídeo ou mostrando essas coisas para as pessoas. É lamentável, mas a tendência é piorar, graças ao fato de terem reduzido, talvez por isso eu seja um pouco contrário à questão de educação nacional, porque no momento que tu tens uma possibilidade de fortalecer os estados com uma educação de qualidade, vai haver uma cobrança, uma fiscalização maior nos estados, para que um estado faça uma competição de educação em relação ao outro. E aí tu tem a questão do mérito, um estado fortalecendo mais, investindo mais numa área de educação, e o povo de lá aprendendo a fazer isso, cobrando seus políticos na microrregião. É o que eu entendo que possa fortalecer a cidadania e a democracia nas microrregiões. Penso dessa maneira, posso estar enganado, aceito divergências nessa linha de raciocínio. Mas então, o que acontece? A monarquia tem pontos positivos, sim. Esse é um deles, por exemplo. Esse é um argumento que eu colocaria nesse sentido. E o ponto negativo? Vocês devem lembrar que só na década de 30, já no período da República, é que nós tivemos o voto dos negros e o voto das mulheres. Em toda a monarquia, só os homens bons votavam. E quem era um homem bom era homem livre, homem, sexo masculino, livre e rico.
era uma minoria no Brasil que votava, os outros não tinham direito de votar. Tá? Então, dizer que a monarquia tinha que era um regime maravilhoso, isso aqui, tudo bem, mas a representatividade de fato na monarquia nunca aconteceu plena como aconteceu no período da República. E na década de 80, 88, a Constituição de 88, ainda os analfabetos começaram a falar, a ter voz e vez dentro da democracia através do voto. Tá? Então, se fosse considerar que nem analfabeto, nem negro, nem índio, nem mulher votavam nesse período da monarquia, e que era só quem tinha dinheiro que podia ir lá e votar, que tinha direito lá de votar, né? Então a monarquia não foi tão positiva do ponto de vista democrático, e fazendo essa ressalva, né, em relação a outros regimes do Brasil. Né? Pode ter, teve um período monárquico, foi um período consideravelmente de avanços, uma série de coisas, mas o período republicano também, no pequeno espaço de período republicano, nós tivemos grandes avanços. E ressalva também de que não houve uma contra-revolução para trazer a monarquia de volta. O pessoal aceitou o sistema republicano, pode chamar de golpe, isso, aquilo, aquele outro, mas as pessoas aceitaram o período republicano, a transformação de monarquia para república, porque houve ampliação de direitos logo em seguida. Né? E as pessoas começaram a interagir entre elas, não houve uma ruptura dramática, uma coisa assim, houve uma sequência lógica desse processo, que a resistência, houve alguma resistência, claro, haviam ainda os monarquistas e tudo, mas a transformação foi gradual, e a aceitação foi até os dias de hoje. A minoria quer uma questão de monarquia, talvez influenciada pelos conflitos que nós estamos vivendo hoje em dia dentro da nossa sociedade. E essa minoria que está querendo a monarquia, digamos que sejam os 40%, são dentro das redes sociais. Se for procurar fora das redes sociais, não existe esses 40% fora das redes sociais. As pessoas não são favoráveis 40%, o povo brasileiro não é 40% favorável, como acontece em determinados sites, em determinadas enquetes que são feitas em determinados grupos específicos. Tá? Então é diferente. É a mesma coisa que dizer que Bolsonaro vai ser eleito presidente, e aí a gente vai para as urnas e percebe que ele não tem a expressividade, como agora aconteceu nas últimas eleições, que todos os candidatos que ele apoiou poderiam ter sido eleitos com votação expressiva. Não aconteceu. Então pode ser que na hora da votação para presidente da República, aquela expressão que dá hoje nos grupos, nas comunidades, realmente seja apenas fogo de palha, porque a rejeição de Jair Bolsonaro fora da internet é muito grande. Fora da internet. A rejeição a ele fora da internet é muito grande. Ele pode ir como candidato para a mídia e mostrar que ele não é o bicho-papão que está aparecendo, e conseguir reverter muito disso. Mas daí a conseguir votos e aliados que realmente consigam reverter isso em voto, ao ponto de ele se tornar o candidato de segundo turno para as eleições presidenciais, e talvez presidente da República, é uma grande diferença. Então o risco dele nem entrar para o segundo turno é muito grande, tá? Nesse aspecto. Por isso eu estou falando que a questão dos monarquistas, a indução ao erro de acreditar de que eles realmente estão com todo esse respaldo que está aparecendo na mídia hoje, infelizmente, lamento informar para vocês, mas não é uma realidade. Tá? Então, e existem falhas. No momento, essa que eu falei, da questão do voto, da representatividade que o período monárquico teve de fato no Brasil, é muito baixa, muito pequena. Isso, quando confrontado com a realidade numa campanha, mesmo que seja uma campanha que resgate a questão do plebiscito, novamente, digamos que a gente faça um novo plebiscito, que aquele primeiro não valeu, tá? A respeito desse assunto, desse tema.
qual é a garantia que a gente tem que a monarquia vai ganhar agora? A monarquia parlamentarista iria ganhar agora? Nenhuma. Ela poderia perder de novo, talvez até menos do que da outra vez. Poderia ser um pouquinho mais? Poderia também, não teria diferença considerável, eu acho que não. Talvez houvesse um pouquinho mais de participação das mídias sociais, alguma coisa nesse sentido, mas expressivamente nas urnas talvez ficasse mais ou menos na mesma proporção, uma pequena diferença, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, qual é a proposta que eu faço em relação à questão dos monarquistas nesse sentido? Que a gente crie um projeto legal, um projeto legítimo, porque nesse momento, para os intervencionistas e para os monarquistas, existem coisas em comum nesse aspecto. A questão da legitimidade, a questão da legalidade. No caso dos intervencionistas, só se pode, tem gente agora falando muito mal dos militares, o general Vilas Boas foi para as redes sociais agora há pouco, disse para que as pessoas que estão pedindo intervenção são malucas, são loucas, e não deixa de ter razão. Muitas das pessoas que estão pedindo a intervenção que está sendo pedida em alguns grupos intervencionistas, beira ao exagero, beira a ignorância intencional, às vezes formada intencionalmente com indução ao erro. São pessoas para se promoverem. Elas estão, inclusive alguns juristas, que estão induzindo pessoas ao erro. Eles dizem que existe uma coisa chamada intervenção civil-militar. E é claro que o general tinha a obrigação, mais cedo ou mais tarde, de ir para a mídia e dizer: gente, isso é loucura, isso não existe. Intervenção civil-militar, civil, seria uma intervenção, um golpe de Estado. Seria uma intervenção filosófica de governo. E os militares são entidades de Estado que defendem a nação. Eles não estão ali para agradar A, B ou C. Eles não estão ali para tirar um presidente a qualquer momento por uma questão: eu não gosto mais daquele presidente, eu vou tirar ele através de uma intervenção militar. Isso é realmente uma loucura. E essas pessoas, elas não querem aceitar, não querem entender, elas dão pulos dessa altura quando o general pega e diz para elas: nós cumprimos a lei, mas eles cumprem a lei, é a obrigação deles, eles são o segundo escalão, eles só entram através de uma convocação do Conselho de Segurança, através do Ministério da Defesa. Quem convoca eles ou é o presidente da República, ou o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o presidente do STF. Em todos os casos, inclusive no caso da presidência da República, se alguém chegar para eles e disser assim: nós vamos querer que vocês tomem conta do Brasil porque está acontecendo tal situação, eles vão parar, aí eles vão reunir o conselho, vão verificar se aquilo procede ou não. Se não proceder, sabe o que eles vão fazer? Eles vão dar voz de prisão àquele que chamou isso, que convocou isso. A Dilma tentou fazer isso e aí foi alertada: se a senhora nos convocar para uma intervenção militar contra o povo brasileiro, nós iremos dar voz de prisão à senhora. Eu não sei se vocês sabem disso, mas aconteceu. Os bastidores, mas aconteceu. Tá? Ela foi alertada: não faça isso, a senhora não convoca. Por isso que em dados momentos a Dilma vai fazer a convocação dos militares. E chegou bem pertinho disso. Ela tentaram. Se vão conseguir, é outros 500. Então, claro que é loucura os militares fazerem a intervenção militar neste momento, porque a intervenção no seu artigo 142 é bem clara. Ela diz assim: só em caso de guerra civil ou invasão estrangeira. Seu artigo 1º, a Constituição diz: todo poder emana do povo e é exercido através de seus representantes. E no caso onde não tem representantes, aí sim, democracia direta. Mas antes nós temos presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal, governador, deputado estadual, prefeito e vereador.
E nos outros casos onde tiver vaga de poder, aí sim a gente pode participar. Gente, existe poder estruturado no Brasil. Vocês não podem querer todo o poder emana do povo, sim, através de representantes. Está escrito na Constituição, gente. Está escrito na Constituição. Então vocês não têm que ler a Constituição pela metade, vocês têm que ler a Constituição inteira. E essa falta de legalidade, falta de conhecimento da lei, de aceitação de que a lei exista, leitura induzida ao erro, né, faz com que vocês não respeitem, por exemplo, um plebiscito ou um referendo. A questão do desarmamento, foi feito o referendo contra o desarmamento, e até hoje a gente está sem arma. A gente tem que reverter essa situação. Nós temos que acabar com o Estatuto do Desarmamento. Nós fizemos o referendo, 2/3 dissemos que não, nós não queremos ele. Então extingue o Estatuto do Desarmamento, ponto. Sabe? A gente tem que fazer a lei ser cumprida no Brasil. Não podemos ir contra a lei. A gente não pode lutar contra a corrupção e querer nós fazemos a nossa corrupção. A corrupção que a gente vai combater é dos outros, a nossa não. Não é assim. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Estou dizendo isso tudo para vocês porque é necessário a gente fazer a nossa parte. Eu estou fazendo a minha. Pode não ser perfeita, tá? Mas eu estou lançando hoje a campanha que vai transformar esses movimentos. Eu entendo que é uma campanha para unir esses movimentos, unir todos esses movimentos, nas suas propostas, naquilo que convergem, Porque se nós queremos ter nobreza, essa nobreza, através das posturas de nobreza, da questão da monarquia, essa postura de nobreza, ela tem que ser através de condutas individuais e coletivas. As representatividades, elas devem acontecer locais e regionais. É lá onde nós vivemos, na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, é lá onde nós vivemos, no nosso estado. Nós temos contato com os nossos políticos mais eminentemente nesses locais. E a gente tem que fazer com que esses locais tenham mais força, que os impostos venham para eles, não para o que a gente arrecada na nossa economia, que fique na nossa economia, que a gente fortaleça a nossa economia, que a gente fortaleça a questão das nossas culturas, daquilo que nós temos como valores, como nós temos como os princípios, né? Nós temos uma história, temos uma tradição, ótimo, quer ter valores, princípios de nobreza, tudo bem, não tem problema. Só que dentro de um conceito, porque a nossa república é muito jovem, muito jovem. A monarquia teve séculos para atuar. A república brasileira, ela é muito jovem e ainda está em evolução. A democracia brasileira é mais jovem ainda, né? Então nós precisamos, o voto brasileiro, ele se consolidou a partir da Constituição de 88, a última Constituição, tá? E a gente ainda não aprendeu a dar valor ao voto. Então dizer que tudo isso não vale, que tudo isso... Porque tem muita gente ainda que acha que voto é obrigação. Mas eu reforço, na monarquia nós não podíamos votar até a década de 30, mulheres e negros. Tá? E índios e analfabetos não podiam votar até a Constituição de 88. E pobres também não podiam votar até o período republicano. Pobres não votavam no período republicano. A partir da primeira Constituição republicana, os pobres começaram a votar, coisa que até então não podiam. Então, esses princípios, esses valores, a gente precisa começar a resgatar. Essa situação a gente precisa começar a resgatar. Entendeu? Esses valores que transformam a sociedade de fato e de direito. Eu sei que eu me prolonguei, desculpa, tá? É importante que vocês entendam por que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo para unir esses movimentos, para que todos possam ter voz e vez, para que todos possam participar e que não haja hipocrisia, não haja engano, não haja traição, não haja falcatrua, não haja sofisma,
e que a gente construa um projeto técnico para que todos os partidos possam utilizar para um projeto de nação, para fortalecer o Estado Nacional. Ele pode ser utilizado por todas as ideologias, por todos os candidatos de todos os partidos. A ideia é fazer apenas 2 partidos nacionais. A ideia é transformar o sistema num sistema bipartidário nacional. Tá? Então, se a gente consegue fazer isso, o que a gente está fazendo na verdade? Não há necessidade, porque pela quantidade de poder que vai acontecer, pela distribuição de poder que vai acontecer, é possível que a gente consiga fazer um sistema bipartidário nacional, e através das regionalidades, nós vamos fortalecer a estrutura nacional tranquilamente. E aí, com o sistema bicameral, onde a gente vai ser muito mais enxuto, a minha proposta é que seja apenas um senador por estado, e ainda assim vai reduzir a máquina, mesmo aumentando, triplicando o número de estados, dobrando o número de estados do Brasil, que é o que poderia acontecer praticamente. Eu tenho desenho disso lá no grupo, na página que foi criada, a fanpage que foi criada, né, no Facebook. Então, eu vou deixar o link aqui no grupo, no vídeo, para que vocês possam acessar, né, do desenho de como é que... Porque isso já existe um projeto disso lá no Congresso Nacional. Eu não estou inventando. Já existe um projeto disso no Congresso Nacional. Só que está parado. Então, se vocês olharem, se vocês verificarem, tudo isso que eu estou falando já existe. Essas discussões estão acontecendo nas reformas políticas, só que elas estão paradas, elas estão sendo relevadas a segundo plano, elas estão sendo distorcidas. E é importante que a gente preste atenção nisso tudo que está acontecendo, porque realmente pode transformar o Brasil. Se a gente souber o que pedir, os movimentos não estão sabendo pedir, estão indo para a rua pedir simplesmente a saída de políticos, eles não estão pedindo a reforma política qualificada. Vocês não sabem, em nenhum desses movimentos, vocês não sabem o que pedir nas ruas. Vocês vão para a rua para pedir para sair alguém, como se isso bastasse para combater a corrupção. Não basta. Vocês têm que saber o que pedir, que tipo de reforma pedir. Intervenção militar muda alguma coisa no Brasil? Não. Entre os militares, vocês vão querer que os militares façam o quê no lugar das pessoas que estão lá? A monarquia entra... É mais fácil tirar um presidente da república ou um rei? É mais fácil tirar um presidente da república ou um rei? Quantas vezes eu vou precisar repetir isso? Tá? Então, prestem atenção nessas informações todas que eu estou passando para vocês e vamos buscar fortalecer a democracia nacional. Ela é jovem ainda, precisa amadurecer, né? E eu conto com vocês para divulgar esse vídeo o máximo possível. Eu vou deixar esse material também lá na fanpage, né? Estados Unidos do Brasil, né? Confederação dos Estados Brasileiros, né? Estados Unidos do Brasil. E vai estar lá também os brasões, as moedas, a Constituição, a Constituição que foi feita para os Estados Unidos do Brasil a primeira vez, né? E as propostas, textos meus, né, do meu blog, tudo isso, e esses vídeos que eu estou fazendo explicando essa situação. Este é o vídeo de abertura, ele ficou um pouquinho longo, eu lamento, mas era necessário explicar tudo isso para vocês. Senão vocês não tinham condições de saber por que eu estou agindo dessa maneira. Não é uma crítica negativa aos movimentos. Eles não estão sabendo serem representativos das necessidades dos anseios populares. Eles não fazem um projeto de nação. É um projeto apenas de retirada de poder, no máximo de combate à corrupção, mas é de retirada do poder. Eles não apresentam uma alternativa, um contraponto, não existe algo que realmente seja uma bandeira dos movimentos nesse sentido. O que eu estou propondo é exatamente isso, que haja uma bandeira, que hajam causas, que hajam filosofias, que hajam propostas para serem levantadas pelos partidos políticos, pelos movimentos, como bandeira de formação nacional.
É isso. Basicamente é isso. Desculpa a demora e muito obrigado pela atenção dispensada.